por que a gente não usa tecnologia para melhorar a condição de existência do trabalhador. Colocar em prática tudo aquilo que a gente planejou, o pessoal começou a enxergar as possibilidades. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Valor Submerso. E hoje a gente vai dar um mergulho sobre como a tecnologia, a segurança e as visões estratégicas se encontram. Hoje estamos recebendo aqui duas pessoas especiais. Nós temos o prazer de falar com a Michele Soares, engenheira de segurança do trabalho, e o Leandro Castro, analista de sistemas, ambos profissionais competentes que nós conhecemos aqui em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Eles participaram do processo de aquisição e treinamento dos robôs, né, do Mini-Hov Fivefish com a Geosoc, e também eles pilotam drones aéreos, ou seja, tem umas rotinas operacionais. E aí, vamos nessa? Michele, Leandro, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. E vamos começar aqui. Primeiro, cara, boas-vindas, né? Poxa, eu tenho que dar alguns presentes aqui para vocês. Deixa eu ver presente aqui. É bom, a gente gosta de presente. Isso aqui é da Michele. Michele. Ai, adoro. Aqui a nossa camisa aqui. E você também tem um segundo. Legal. Muito obrigado. Piloto. E aí, no verso aí que tem já coloquei o logo da Valor Submerso. O livro. O livro que ganhou. Aí, deixa eu mostrar aqui. Esse livro é do nosso amigo Renato Regazzi. Fala sobre a economia do mar, uma estratégia de desenvolvimento sustentável, Brasil-Portugal. E Não foi marmelada, né? Você realmente teve um sorteio. Teve o sorteio no evento que a gente teve do seminário sobre economia do mar, e você levou esse exemplar. Que bom. Bacana. Tive sorte. Regazzi, aqui, ó, seu livro. Aqui, ó. Parabéns aí pela aquisição. Muito bom, muito bom. Gostei, muito obrigado. Poxa, acho que vai dar aí, né? Poxa, tem que aumentar a faixa aí, poxa. Ir pra faixa marrom. Você já é faixa preta já na pilotagem. Então, Michele, fala aí sobre o seu papel, sobre a parte de segurança nas operações, com o uso de drones aéreos. Conta aí um pouquinho da tua trajetória como engenheira de segurança. Então, eu sou engenheira de segurança há mais de 20 anos. E como nada é por acaso, a gente vai procurando melhorar a condição de existência das pessoas, né? Do trabalhador, da condição dele de trabalho. E aí a gente chegou numa pergunta que ficou martelando na nossa mente assim por um bom tempo. Por que a gente não usa tecnologia para melhorar a condição de existência do trabalhador, em vez de colocar uma pessoa sujeita a um risco que vai diminuir a qualidade de vida dele, vai impactar a saúde dele, vai trazer risco para ele? A gente pode usar não só a tecnologia, mas o nosso olhar de prevenção, fazendo um trabalho mais seguro, trazendo indicadores mais proativos, uma tomada de decisão mais assertiva. Então, não brigar mais com o operacional e a segurança do trabalho, que é eterna briga, mas se unir para trazer qualidade dos dados e qualidade para a vida do trabalhador. Então, esse foi o nosso propósito de trazer as tecnologias, né, embarcadas nos nossos equipamentos que a gente usa para melhorar a condição de existência das pessoas. Poxa, que bacana, hein? Muito, muito bom. E, Leandro, compartilha aí como você é analista de sistemas, né, numa área operacional. Totalmente diferente. E como é que foi essa atuação aí com dados, tecnologia, até você chegar nesse uso dos robôs de ser incorporado na sua área de atuação? A história começa lá em 2018, né? Quando eu me apaixonei pelos drones, né? Eu já praticava o aeromodelismo, brincava, tinha conhecido. Não praticava, na verdade eu frequentava esses ambientes por gostar. E depois eu conheci os drones, quando começou a chegar, a ser divulgado aqui no Brasil, em 2018. E ali eu comecei a utilizar, a aprender, a estudar, e acabei vendo as possibilidades que esse equipamento poderia trazer.
E com o passar do tempo, eu comecei a prestar alguns serviços de filmagem, depois eu me interessei por essa área de monitoramento, até conhecer a Michele, uma empresa que a gente trabalhou, e a gente uniu as forças ali. Acho que a gente pode colocar esse equipamento aqui para ajudar no dia a dia nosso aqui na empresa. E assim surgiu. Num projeto que a gente começou a montar, a tocar isso na empresa, surgiu a necessidade talvez de fazer umas inspeções submersas. Aí foi quando a gente começou a correr atrás de fornecedor, e a gente achou você, e que nos ajudou muito, né, Michele? Com o equipamento, com o FIFS, se eu não me engano, foi a versão, não lembro de cabeça. Foi a V6, foi o amarelinho. Isso, exatamente. Que nos ajudou bastante, ajuda até hoje. Caramba, pô, que bom. Foi a Dolly. E assim, como é que foi o primeiro contato aí com a ROV, assim? O que mais surpreendeu aí quando vocês tiveram? Eu lembro que a gente se conheceu numa... A gente estava fazendo uma exposição lá na Rio Boat Show, ali na Marina da Glória. Sim. Aí você estava visitando. Exatamente. Não comprou uma lancha, mas depois comprou uma ROV. Era grande, mas... Não, a gente tem um amigo aí, o capitão Guilherme, né, que sempre está na Rio Boat Show, promove, né, esse evento pela revista Náutica. E a gente se encontrou lá, né? E depois você viu a necessidade. Mas aí, o que surpreendeu aí vocês na hora que vocês tiveram contato ali na hora da demonstração? Eu lembro daquele dia ali, foi bem... Sim. O que foi? O que vocês... Sim. Nada por acaso, né? Eu estava num evento com uma intenção totalmente diferente, eu conheci aquele equipamento e foi bom para esse momento, quando a gente tomou essa decisão, chegou uma informação se seria possível ou não a gente fazer essa inspeção embaixo d'água com o projeto que a gente estava tocando. E eu lembrei desse encontro que eu tive com você lá no Rio Boat Show. Uma pessoa com uma expressão marcante. E eu não tinha essa visão do equipamento com o objetivo que a gente precisava. Mas quando foi demonstrado lá as possibilidades, quando a gente colocou ele dentro d'água, a gente percebeu que atenderia perfeitamente o que a gente precisava naquele momento. E você, né, na parte aí, segurança do trabalho, o que surpreendeu aí? Desafios, né? Primeiro porque, como a parte de segurança do trabalho, da parte de engenharia, a gente sempre fica muito preocupado no trabalhador, no EPI, nas medidas administrativas. Então, sempre pensando muito dentro da caixinha. E quando a gente teve aquele encontro lá que você abriu, explodiu nossa mente, a gente foi para um exercício ao contrário. Na verdade, a gente foi agregando valor ao que a gente podia trazer de solução. Não só para a segurança do trabalho. E aí, quando botou, a gente ficou até brincando, né? Botou Dolly, botou golfinho na água. Quando a gente botou equipamento na água, assim, numa condição extremamente ruim, que era tudo para dar errado, a gente viu o peixinho nadando, assim, nítido. A gente percebeu o quanto aquilo podia agregar de valor, não só para a segurança, mas para a operação. Numa inspeção teste, a gente já descobriu um elemento que os mergulhadores não tinham descoberto, que estava gerando impacto negativo para a operação. E aí, quem estava acompanhando falou, calma aí, como assim? Então, pera, faz de novo, deixa eu ver, é isso mesmo? E aí, a gente deu o estalo que a gente podia não só reduzir o tempo de mergulho, reduzir o tempo de exposição ao risco do trabalhador, trazer valor para a operação, tempo de menos de manutenção do equipamento, enfim. Explodiu a mente de uma forma que até para a gente foi difícil consolidar isso de forma de resultado. Como que a gente ia trazer isso de forma concreta, de quanto que isso trouxe de resultado para aquela ideia, para aquela alternativa. Eu posso citar um exemplo de um acontecimento logo no início que a gente começou a operar lá na empresa lá com o equipamento. O pessoal ainda tinha dúvida e um problema que aconteceu numa embarcação. Essa embarcação teve que sair da linha. Isso geraria um impacto muito grande ali na operação ali naquele momento, porque teria que chamar a equipe de mergulho e iria levar um tempo até essa equipe de mergulho chegar no local, se preparar para mergulhar para fazer a inspeção.
E quando teve o problema, o pessoal lembrou da gente. Pô, tem um equipamento aí, vamos testar, vamos ver se funciona. E ali foi bom, né? Porque a gente teve a possibilidade, a oportunidade de mostrar que aquilo ali era primordial para o nosso dia a dia e o trabalho que estava pretendendo fazer, né? E em 30 minutos a gente conseguiu inspecionar, identificar o problema e a embarcação voltou para a linha sem gerar impacto algum. Olha que legal, né? E esse é um retorno que se espera, né? Os diretores, os acionistas das empresas esperam que gere esse retorno. Sim. Então, considerando a parte de segurança, né? Que é muito importante, mas também garante o resultado ali, porque só deixando claro, né? Assim, o nosso podcast Valor Submerso e nós somos mergulhadores, né? Uma comunidade de mergulhadores que estão tentando buscar informações reais, né? E tem que mergulhar para isso, né? Não ficar só na ponta do iceberg, você tem que descer. E o papel do mergulhador é importante, né? Continua sendo importante, mas na hora que você consegue dispor de uma tecnologia que é mais rápido de você promover ali o mergulho e identificar, né, o que pode ser as hipóteses, levantar e confirmar. E depois, sim, acionar um mergulhador que vai saber exatamente o que vai ser. Então, ele vai ficar menos tempo ao risco, né? Então, aquela hora de exposição ao risco, né, Michele, ela diminui bastante. E isso que é o principal indicador também, né? Garante o resultado, talvez, da manutenção. Mas o principal indicador é as horas expostas ao risco que os profissionais que servem a empresa vão estar, né? Exatamente. Isso é bacana. E na percepção de vocês entre o planejamento aí dentro dessa temática, né? Ela muda, né, Michele? Na hora de você planejar uma atividade dessa para como você fazia antes. Porque quando era um mergulhador, você tinha que garantir um protocolo humano ali de gerenciamento de risco para que a atividade aconteça. O que muda aí quando você começa a usar o drone, o drone aí pode falar também do drone aéreo, né, nos robôs, porque é uma atividade que vocês seguem também, que o cara trabalhar em altura e você não vai mais precisar expor também a essa situação. O que muda aí dentro do planejamento e a percepção para vocês? A gente teve muito desafio, principalmente porque até hoje a gente não identificou nenhuma empresa ou nenhum grupo que tivesse esse olhar voltado para a segurança. É sempre um olhar para a inspeção. É sempre um olhar para ganhar tempo de resposta, é sempre um olhar técnico. E a gente veio com esse olhar do humano, do ser humano. Por que eu vou botar uma pessoa no telhado, que acabou de chover, que tem uma condição que ele pode cair, mesmo com tudo? Por que eu não posso colocar um drone aéreo para olhar e validar os elementos ali que vai trazer segurança? A mesma coisa no mar. Por que eu não posso levar um ROV para olhar aquela condição antes de levar o mergulhador? Então, isso foi um desafio que a gente teve, trazer isso igual o Leandro falou, né, em relatos concretos de tipo, cara, em 20 minutos, em meia hora, a gente resolveu um problema que o cara ia demorar 2 horas para chegar. E o tempo que leva para ele mergulhar, para comprimir, para descomprimir. E então, foi um desafio. A princípio, foi um desafio como que a gente implanta uma máquina no lugar do humano. E ele entender que o humano é essencial, mas que a gente quer que o ser humano vá com segurança e que a gente exponha ele menos ao risco. Então, acho que foi esse o desafio de trazer essa realidade. E, Leandro, você quer completar alguma coisa? Sim. No primeiro momento, as pessoas do outro lado entendem que a gente está tentando eliminar o funcionário ou eliminar o terceiro. Na verdade, a gente quer somar. Eu não quero tirar uma equipe, evitar que ele faça aquele trabalho. Nós queremos somar com o que ele já faz, né? E acho que acrescentando o que a Michele falou, é justamente isso aí, é poupar a vida dele. Em determinados momentos, ao invés dele descer para fazer essa inspeção, por que não o equipamento? Examinar, ele já vai descer, depois de uma inspeção com a ROV, ele já vai descer sabendo o que ele precisa fazer. Ele vai olhar, depois que a gente coleta esses dados e analisa, ele já vai mergulhar sabendo o que ele precisa, qual equipamento que ele precisa levar, o que ele vai fazer, como é que está o ambiente lá embaixo.
Então isso ajuda muito, não só para o que a gente pretendia, mas como um todo, toda a equipe. E assim, eu participei, né, do processo de ir lá fazer a demonstração, e eu vi que tinha alguns fatores críticos de sucesso ali na hora daquele momento que você está fazendo, né? Eu tenho um processo de fazer a inspeção em que ele é terceirizado, eu tenho mergulhadores, a área de operacional, ela é que cuida desse assunto, e aí a área de QSMS, ela tem aquela responsabilidade de garantir os protocolos. E eu vi uma mudança que foi a liderança, né, o patrocínio que vocês tiveram. Sim. E não é só uma questão se a empresa tem ou não o recurso, mas conta um pouquinho essa trajetória da importância dessas camadas de tomada de decisão, porque até viabilizar uma aquisição, um acessório, o treinamento, a importância de introduzir um novo processo, porque aí antes eu tinha um processo terceirizado, agora eu estou internalizando que esse processo de inspeção subaquática ele é feito com robô e ele é conduzido pelas pessoas da empresa. E aí, como é que foi esse convencimento e essa jornada para as pessoas, até os nossos mergulhadores entenderem como é que é essa jornada de apresentação de valores, né? Como é que vocês apresentaram? Como é que foi capturado esses valores entre vários envolvidos dentro de uma organização grande? Eu acho que nada é por acaso, né? Eu acho que a chegada da Michele também na empresa, junto com a Carla, que era a nossa gerente na época, fez com que tudo acontecesse. Em 2018, eu comecei com esse projeto, mas não tinha o ROV. Era só o drone para fazer as inspeções em fachada, em telhado, fazer um mapeamento, uma modelagem 3D. Esse era o projeto inicial. Eu cheguei a apresentar para os diretores, mas logo veio a pandemia. Esse projeto meio que ficou de lado, o pessoal esqueceu, eu acabei deixando também, não levando isso muito à frente na empresa, mas por fora eu comecei a prestar serviço. E depois desse período da pandemia, eu comecei a alimentar esse assunto novamente com as pessoas. Foi quando a Michele chegou na empresa, junto com a Carla a gente começou a falar, a Carla começou a levar isso para frente. Esse assunto para frente e o projeto foi tomando forma, né? Foi criando um corpo ali. E a Michele veio, comprou a ideia, né? E a gente tocou isso aí, ela vai poder falar melhor, explicar melhor com a chegada dela depois disso. Eu acho que o divisor de águas foi isso que você falou. A gente delimitou assim, um caminho que a atividade, o serviço de inspeção não fosse feito pela área técnica, pela área operacional. Não vai ser um mergulhador que vai treinar, ou não vai ser a galera da operação que vai treinar. A gente treinou uma equipe de pilotos. Sim. E essa equipe ficava sobre o guarda-chuva da segurança do trabalho. E aí a gente se especializou em estudar os elementos da embarcação, o que era uma caixa-mar, o que é um azimutal, como que é de uma embarcação, eram 7 tipos de embarcação. Então a equipe se profissionalizou em inspecionar aqueles elementos, mas não só para a operação. Então eu acho que isso trouxe para a gente um diferencial enquanto empresa, porque a gente não era funcionário da operação e também não era funcionário da segurança. Era um organismo que funcionava independente para trazer dados para tomada de decisão. Então, para o indivíduo, para a operação, para o que fosse. Então, eu acho que o divisor de águas foi virar o olhar para... E aí, a gente, óbvio que isso foi desesperador, né? Sim. Eu falo para ele, Leandro, você precisa parar de arrumar essas confusões. Porque a gente teve que fazer não sei quantos meses de treinamento de drone. Eu falei, meu Deus, ANAC, que é isso? Só para complementar o que ela falou, o projeto inicial não era voltado para a área de segurança do trabalho. Sim. Era geral, era para o pessoal da manutenção predial, a equipe de tecnologia, com as antenas que tinha
no telhado, com os fios que precisavam ser lançados de um prédio para o outro, de um telhado para o outro, as passarelas que eles precisavam acessar e era meio complicado. Então, inicialmente, o projeto era para todas as áreas, parte de meio ambiente e tudo mais. E com essa chegada da Michele, só para complementar o que eu tinha falado inicialmente e o que ela falou agora, ela viu que essa tecnologia trazia um benefício muito grande para a área da segurança do trabalho. Então a gente uniu forças e ela, com o conhecimento dela na área dela, ela trouxe isso para a empresa, né? Para complementar as atividades do setor. Não, e isso é bem bacana, que você falou, Michele, também, é que você ativa uma inteligência na organização, porque você, como você falou, passou a fazer, a conhecer mais o ativo da empresa, que é você tem uma embarcação, você tem ativo, você tem uma caixa-mar, você tem começa a entender muito bem o que é proa, sim, o que é polpa, o que é o hélice, o eixo, o que isso impacta, olha a parte da manutenção. Então, há um desenvolvimento de uma inteligência de ativos importante e ativando também as outras pessoas para conhecer, né? Vocês começaram a absorver isso e até compreender melhor o comportamento da busca da eficiência operacional. Por que a área operacional ela é muito focada ali nessa eficiência, mas aí também tem uma outra contribuição, né, de fazer o trade-off que não pode ser eficiência se for inseguro, essa conta não pode ser, né, tem que caminhar junto. E Leandro, começando a falar, né, como é que é esse integrar essas imagens, os dados aos sistemas da empresa? Porque aí você viu agora que tem alguém que vai lá fazer uma aquisição. E como é que foi esse momento aí na tua área? A gente criou um banco de imagens e uma rotina, toda inspeção que a gente iria iniciar, a gente tinha um checklist com um objetivo. Então a gente fazia um checklist em cima daquilo que a gente ia inspecionar. E após, junto com a equipe que nos solicitou, a gente pegava aquelas informações, as imagens que foram geradas e disponibilizavam para eles, né? E essa equipe que solicitou, eles desenvolviam um relatório e na verdade, eles juntavam essas informações para as tomadas de decisões para um futuro problema que aquela embarcação poderia ter ou estava tendo. Quando o comandante ele mencionava algum problema que a embarcação estava tendo, sim, com aqueles dados que eles já tinham, com as imagens, eles já sabiam que eles poderiam atuar. Já pode ser isso aqui, então vamos parar em embarcação e a gente atua nisso aqui. Então, esse banco de imagens e de informações que a gente foi criando durante essas inspeções, durante esse período, ajudou muito a equipe também a tomar essas decisões, a saber, a economizar e ganhar produtividade em questão de tempo, né? De atuação para sanar um problema. Tem umas coisas legais também que a gente implantou que não é só sobre comprar o equipamento. Sim. Comprar, você compra, faz o financiamento, o dinheiro paga hoje quase que tudo. Sim. Mas foi sobre desenvolver dados analíticos que a gente pudesse trazer isso como realidade do que a gente implantou. Exemplo, o que o Leandro falou de checklist, a gente fazia uma solicitação de voo, solicitação da inspeção. Então, a galera demandava para a gente, então a gente já tinha uma resposta de quanto aquilo estava gerando de horas de voo, de horas de inspeção, porque a gente tinha o dado concreto de quanto que a gente foi demandado. Não adianta você investir $500 mil e só ser acionado uma vez ao ano. Isso não traz resultado, né? Pode até trazer, mas a gente tem hoje como mensurar o quantas inspeções a gente fez, quantas horas a gente demandou de atividades que usaram esses pilotos, essas pessoas para gerar essas informações. Então, esse foi o primeiro dado que a gente trouxe, que não é só sobre comprar o equipamento. O quanto está agregando na empresa. Para cada área, na verdade, que nos solicitou, a gente tinha esses dados, né? Um outro dado também legal que a gente trouxe não é sobre só comprar
não é só sobre chamar os pilotos, né? Que aí a galera já estava se sentindo como piloto. É o que isso trouxe de resultado, de banco de dados, de acervo, de qualidade de imagem, de histórico de informação, o quanto isso traz de acervo de dados. Aí é o que o Leandro falou, né? Quando o comandante via alguma atividade, alguma situação, a gente já tinha aquilo mapeado. Uma outra situação também, a gente tinha que fazer uma entrega de um flutuante. A gente já sabia como que faz, da onde que está. Então, isso já trazia para a gente um histórico de como o próximo seria diferente. Então, a gente já tinha todo esse acervo disponível para a própria operação ou para a própria manutenção, com base no que a gente produziu de imagem, para que ele fale, não, vamos fazer dessa outra forma. E outras situações também, como a gente atua no Rio, em Mangaratiba, em vários lugares, a gente conseguia separar muito bem. Ó, aqui dá para fazer dessa forma. E foi aprendendo, né? O Leandro ia lá para Mangaratiba e falou, aqui não dá, vamos de novo, vamos para outro lugar. Então, isso foi trazendo... expertise, né? Bagagem para a gente entender, produzir e trazer isso em acervo para a própria empresa, né? E em relação à parte de prevenção e segurança, como é que esses dados, você já estava trabalhando eles? Foi muito importante essa parte de eficiência operacional, para de operação, esses ganhos. E para a parte de segurança e prevenção? A questão do mergulho foi as horas de exposição ao risco do mergulhador. Hoje, a atividade de mergulho é a que mais adoece, é onde é a categoria que se aposenta mais cedo, porque tem vários problemas, desde perda auditiva, como, enfim, a descompressão é um problema real, e não só a doença, né? Os EPIs que são direcionados às medidas administrativas, tudo que é relacionado ao mar é mais fadigante para o ser humano. E o mergulho não é diferente disso. Então, quando a gente diminui as horas de exposição ao risco, isso reflete em qualidade de vida para ele. Um outro elemento também é roupa, EPI, uniforme. Tudo isso reverbera em custo, em menos gasto. E tudo isso reflete em valor para o final da história. Em relação à altura... E, da mesma forma, eu posso fazer uma vistoria de um elemento de uma linha de vida, qualquer elemento... Passarela. De um esticador, qualquer elemento aéreo, que eu posso vistoriar a integridade dele sem levar um funcionário lá. Sim. Então, isso eu consigo alocar o recurso para outra coisa e fazer com que ele se machuque menos e fadigue menos. Então, hoje a gente está na era das psicossociais, né? Dos riscos psicossociais, e aí a gente troca esse olhar para o quanto isso não traz de risco para o funcionário. Mergulhar sempre é um risco e subir a altura sempre é um risco. Se a gente expõe ele menos a esse risco ou controla mais esse risco, isso traz resultado para a empresa e traz qualidade de vida para ele. E isso que você falou é bem importante, Michele, porque o que a gente prega, né, quer dizer, como a gente busca o desempenho do ativo. E você tem que garantir confiabilidade, integridade, para que a experiência humana seja a melhor possível naquele ambiente que ele está, né? Então, isso que você falou, esse cuidado, essa atenção que as empresas precisam ter, e aí a empresa que você, né, o time que você estava, tinha essa bandeira importante da segurança. E nessa temática aí do engajamento, né, na empresa, né, no time onde vocês estavam, né? Esse engajamento, porque a gente tem eventos, né? Teve um evento como é que foi a comunicação e o engajamento das pessoas? Porque o tema é robótica, o tema é inteligência artificial, o tema é tecnologia, e isso cria um frisson aí nos times. Como é que foi nessa etapa, depois que os resultados começaram a chegar, e a mentalidade daquela, talvez uma resistência, sim, e depois agora encantadores
novos encantadores com o trabalho? Como é que foi? Primeiro a gente só apanhou, né? Primeiro só foi pedrada. E aí depois foi Leandro lá, pula pro Leandro, subindo, indo lá para São Paulo para receber o prêmio de melhores do ano. Foram para São Paulo? Sim. Ganhamos os prêmios de melhores do ano nessa prática. Com esse projeto. Nossa, eu não sabia. E o mais legal é isso, é usar a tecnologia, usar toda a inteligência que a gente possa em prol do ser humano. Isso aí. Sim. Foi muito satisfatório, né? Porque no início ninguém acreditava. A gente estava tocando, mas os olhares em volta eram, cara, não vai dar certo. Deixa isso para lá. As coisas que a gente vinha escutando, só que eu não dava ouvido. A gente conversava muito sobre esse... poder da resiliência. Exatamente. Da paciência. Só que depois que a gente começou a colocar em prática tudo aquilo que a gente planejou, o pessoal começou a enxergar as possibilidades, que são infinitas, né? Até hoje, há pouco tempo, surgiu uma necessidade, ele falou, vamos colocar o equipamento lá que vai dar certo. E o pessoal não acreditava, e quando foi lá, a gente conseguiu um excelente resultado. Bom, né? Isso é bom demais. E aquilo assim, nada substitui o resultado. O que vocês, né, começaram, compartilharam antes sim. É o resultado e o esforço. Sim. Precisa ter uma ousadia, alguém com energia nova, talvez, né, que chega no time para agregar. Foi a diferença. Faz uma diferença. Foi a diferença. Poxa, então parabéns. Obrigado. Não, se o Leandro não parar de inventar essa moda... E tem algum momento assim marcante, mais engraçado que vocês tenham percebido aí nessa jornada aí? O Júlio está envolvido com certeza. Então, a gente começou a falar, beleza, vamos botar essa bagaça para rodar, como que a gente vai fazer isso funcionar? A gente já tem os recursos, já tem a motivação, já tem a ideia. Aí deram carta branca pra gente, tipo, beleza, vai lá na lojinha e compra os equipamentos, tipo isso, né? Bom, mas aí a gente, depois de tudo aprovado, esse esforço todo, e aí como que a gente operacionaliza? Aí tem treinamento, essa história toda que eu falei é verdade, a gente ficou muito tempo treinando. Eu, em especial, não sabia nada, eu só gosto de mergulhar e de saltar de asa delta. O máximo que eu consigo... A mulher do risco. O máximo que eu consigo é... Escalada também. O Leandro que inventa essas modas e eu falei, beleza, vamos treinar, vamos aprender. E aí a gente fez um treinamento na piscina. Eu falei, beleza, tá válido, vamos treinar. Agora vamos fazer uma coisa mais à vera? E aí a gente foi para uma condição totalmente hostil. E aí eu falei, Júlio, você topa fazer um test drive com a gente, uma prova final no ambiente real? E tipo, a gente era aluno, tinha acabado de aprender, só estava treinando com bolinha. Sim. E aí o Júlio, você falou, vamos? E assim, foi uma condição que a galera parou pra gente treinar. E foi maravilhoso, tipo... A galera da manutenção falou, ó, tá aí, o parque de diversão é de vocês. Vamos ver agora se vocês dizer para que vocês vieram. Vamos lá. Pode aí. E era assim, a gente nunca tinha posto equipamento na água. Eram os 4 pilotos lá, doidos para brincar. E ali tinha uma pessoa que não estava acreditando tanto. Sim, ainda tinha. E no momento surgiu uma necessidade que ele queria saber uma distância para saber qual a parte que... Não vou entrar em tanto detalhe, mas um equipamento que estava submerso, ele queria saber a distância para saber se a posição que ele estava... movimentando, né? Achando que era, se era aquela mesmo. Então a gente descobriu por uma planta da embarcação um ponto de referência e foi até o local que ele falou. Primeiro que ele ficou impressionado, porque uma água extremamente escura, ele achou que a câmera não conseguiria pegar nenhuma informação. E quando ele viu, ele já se surpreendeu por aí. E depois que ele falou sobre essa necessidade, a gente falou assim, não, a gente consegue, vamos dar uma olhada aqui. A gente pegou essa referência que a gente viu na planta da embarcação até o local que ele gostaria, que ele precisava, na verdade, e a gente conseguiu ter essa distância e saber que o que ele precisava estava ali. Não, e acho que deve ser interessante assim, o resultado, né? Sim, que você conseguiu dar essa informação para ele. Eu acho que isso foi muito bom pra gente, porque logo de início, o primeiro teste que a gente estava fazendo real,
ele viu a possibilidade, pô, o equipamento funciona, eu acho que isso vai ser bom para nossa equipe. Acho que isso foi muito bom. E legal que os mergulhadores já estavam trabalhando há muitos meses. Essa inspeção, esse trabalho já estava acontecendo já há um bom tempo. E eles não estavam tendo muito êxito. E aí, como eles já estavam lá, o cenário já estava armado, eu falei, a gente lá não vai fazer muita diferença. A gente vai fazer a nossa teste final, é um ambiente teoricamente controlado, a gente está dentro da nossa área, então ruim não vai dar. Sim. E lá eles perceberam que, cara, não é que funciona? E aí dali para lá foi assim, depois de ver a missão concluída, né? Depois que a gente fez o teste, óbvio, e aí a gente viu o resultado esperado, eles viram o quanto que aquilo agregou. Aí o jogo virou. Aí ficou mais legal. E uma coisa assim, né? Vocês falaram que esse teste foi num treinamento, mas o que vocês aprenderam depois que vocês passaram a usar a tecnologia, que não foi no manual, não foi uma coisa que a gente falou, mas que vocês perceberam aí na aprendizagem, no dia a dia, de usar uma tecnologia como essa, como o próprio drone aéreo, mas no dia a dia? O que tá no manual que você aprende na prática ali, na vivência e no cenário da empresa? Bom, na minha visão, em relação a tudo que a gente já vem fazendo, para um tipo de projeto desse, eu acho que não só os serviços com ROV quanto o aéreo, a gente precisa ter uma rotina. Não é porque é fácil voar, é fácil mergulhar. Não é. Você precisa ter um objetivo, planejar aquilo primeiro, antes de tudo, chamar a equipe, entender o que eles precisam e você planejar essa atividade ali, essa operação em cima do que eles precisam. Então você precisa mapear o ambiente, conhecer o equipamento, isso é muito importante para você chegar, analisar e falar, isso aqui a gente não consegue fazer. Isso aqui você precisa chamar uma equipe de mergulhadores ou uma equipe para subir, enfim. E por outro lado também uma outra situação é você conseguir identificar e ver a possibilidade que você pode fazer aquilo com o equipamento que você tem em mão. Não, acho que isso, o dia a dia mostrou muito isso pra gente. A gente ter condições de chegar e falar, eu consigo atender, ou não. Sim. Entendeu? Eu acho que o segredo assim, do projeto foi, primeiro, não estar só dentro da caixa, pensar totalmente fora da caixa e estar aberto a escutar. A gente escutou sim, escutou não, escutou sim. Vamos lá, escutou volta para trás, dá 3 passos para frente. E essa tomada de decisão baseada no que a gente tem à mente sem julgamento, operação e segurança do trabalho, manutenção e segurança do trabalho podem andar juntas, eu acho que foi parte do sucesso. Então, foi o empenho nosso de criar uma equipe diferenciada, e essa equipe está disposta. O Leandro é uma pessoa altamente tecnológica, então ele está sempre buscando novas tecnologias, novos desafios, novas confusões. E a gente na retaguarda dele de operacionalizar isso, de aperfeiçoar, de trazer isso como verdade, de trazer isso como fazer sentido, né? Porque não adianta só comprar o equipamento, tem todo o arcabouço por trás de fazer isso dar certo, de trazer isso como melhoria no processo, para as pessoas, para os trabalhadores, para a empresa. Então, eu acho que o que fez com que isso desse certo foi a força de vontade de fazer com que as áreas se conversassem e não pensar dentro da caixa e estar sempre buscando aperfeiçoamento na tecnologia. Você falou que isso é muito importante, né? A gente ainda vive, é o que eu costumo falar, né? Você vive um capitalismo de dados atualmente. Você está saindo de uma era ainda que o acionista é responsável, né? Ainda domina Sim. o recurso, mas você tem uma outra era que só começou, que é da era digital. E muito importante você ter essa comunicação intencional que a gestora, a patrocinadora do projeto, porque não é só vocês, né? Não é só um gatilho ali de ter alguém que do time, que você tem que ter um time coeso e alinhado, mas você conseguir ver uma dor, um problema do negócio e
E vocês fizeram contas, eu vi contas que vocês fizeram. Não foi simplesmente eu vi um design de um produto e eu acho que vai dar certo, não. É fazer uma jornada profunda e de diálogo, e tem uma resistência que você tem que ter paciência, né, como você falou, mas a seriedade de introduzir um processo, de apostar com responsabilidade e compromisso. Então, em nenhum momento havia uma cadência de comunicação que foi trabalhada, né, por vocês. E tem suprimentos e tem o entendimento, porque é algo novo, né? Eu acho que a rotina do Leandro de mostrar toda uma inovação tem o que o pessoal não conhece, e tem que ter paciência. É uma jornada até gostosa, porque você vai levando as pessoas junto com vocês. E acho que isso é bacana, e tem um respeito. Eu lembro que no episódio lá da CIPA, a empresa teve lá a presidente da empresa fazendo, apoiando, premiando vocês aqui. Sim. Então eu pensei que era campeonato estadual, não, foi campeonato brasileiro, vocês que levaram também o brasileiro, mas levou com as pessoas. Eu sinto que vocês não, né, apesar de vocês foram os atores, né, principais aí desse processo, junto com quem patrocinou, mas teve outros colegas que foram ajudando no bastidor a conversar, a dialogar. E acho que foi o ser humano que é o protagonista, não é o robô. Sim, sem dúvida. Eu acho que isso... E teve todo o pertencimento, né? Então foi criada uma logomarca, uma identidade, um grupo de pilotos investido na empresa. Quando o Leandro foi para São Paulo, então ganhar o prêmio, aí mesmo que a gente ganhou força. Teve torcida. Teve competição. Então, assim, quando a gente foi lá na CIPAT, o reconhecimento foi justamente isso, porque ali não eram só aqueles grupos de pilotos, era todo o organismo que estava funcionando em prol da preservação do ser humano. Então, todo mundo sabia que aquilo existia para prevenir o acidente, para colocar menos as pessoas em risco. Não era um brinquedinho do Leandro, da Michele, não era uma inspeção da segurança do trabalho, não era um checklist que alguém ia fazer lá em altura. Tinha todo um valor agregado. Então, quando o funcionário ia com a gente na inspeção, ele sabia que aquilo era para melhorar a condição dele. E isso traz muito valor, né? Assim, traz, no final da história, é sobre ele, é sobre melhorar a condição de existência dele. E faz todo sentido quando ele entende isso, que não é mais sobre só colocar um óculos, não é mais sobre colocar um EPI. É sobre ele voltar para casa com segurança, se expor menos ao risco. E por que não usar a tecnologia? A gente fala, bota o capacete, bota a luva. E por que não? Vamos fazer uma inspeção diferente, vamos usar uma tecnologia a nosso favor, vamos estudar aqui uma outra forma de olhar a embarcação, sem ter que ficar entrando debaixo d'água, se colocando em risco. E eu acho que isso trouxe resultado para todo mundo. A gente já está se caminhando aí, né, mas vocês olhando aí o da jornada, o que vocês fariam diferente ou repetiriam se fosse implantar não só essa tecnologia, mas outros processos tão complexos como, né? Porque é uma inovação e a gente está aí com as IAs, a robótica é só é certeza, né? Da mesma forma que as IAs vai ter milhares, a gente só está testando, todas elas vão para os robôs. Então a realidade da robótica só cresce a partir de agora. Mas se tivesse que lição aprendida, né? Quem tá aí, nossos mergulhadores, com projetos tão desafiadores quanto, tivesse que... é o técnico, é o analista de sistema, é a engenheira, é a técnica, e tá hoje ouvindo um podcast desse. Se eles tivessem que voltar o que vocês dariam como lição aí, com coisas bacanas? O que vocês repetiriam ou coisas que vocês fariam diferente? Leandro, continua arrumando essas confusões. Não vou entrar tanto em detalhe, mas meu início foi bem complicado. Mas eu acho que eu repetiria, eu faria tudo igual. Só um pequeno detalhe é analisar muito bem para quem você chama para montar um time. Então, acho que as pessoas que não têm tanta vaidade, que tá ali para somar, para ajudar, para construir, para
para levar qualquer coisa à frente, desde que seja viável, né? A pessoa consegue identificar que esse projeto vai dar certo. É você saber com quem você contar. Isso. O início é muito complicado. E quando você tenta puxar pessoas para te ajudar que não tenha essa vaidade, eu acho que as coisas fluem. É isso. Eu acho que é sobre pessoas. Pode vir a IA que vier, o robô que vier, é sempre sobre pessoas. É sempre sobre como elas se conectam. Então, assim, a gente tem que entender e perceber que a gente tem que estudar, tem que trazer os indicadores, tem que trazer a performance, mas é o olhar para o outro, é estar disposto a ouvir o outro, a melhorar a condição de existência do outro e saber o que a gente tem à nossa disposição. E aí vale o nosso empenho em estudar, em buscar tecnologia nova. Então, como lição aprendida, eu faria exatamente igual, faria exatamente a mesma coisa. Acho que a gente não errou em nada, a dificuldade é normal. Faria exatamente igual, do mesmo modo. E ouviria mais as pessoas, mais ainda. A questão do ego, da vaidade, isso vai sempre existir, mas é só sobre as pessoas. É só sobre como elas se sentem. E você estava falando aí, eu lembrei assim que o Leandro realmente arruma algumas confusões. Né? Ele arruma algumas confusões. Eu lembro que teve o evento, né, da CIPA, e ele me convidou. Não, vem, mas era tipo assim, era daqui 1 hora, 1h30. Tá vendo? Falei pra você. E eu cheguei lá e eu tipo assim, tinha que falar, eu tinha que falar, não tinha nenhuma colinha. Tudo uma surpresa. Tudo uma surpresa. No improviso. Mas uma coisa que a gente sentiu no time, né, a gente sentiu aceito, eu acho que é a questão de pessoas. Então tem uma hora, quando você pega um projeto desses, tão complexo, você não vê quem é fornecedor, sim, quem é o time da casa, quer dizer, tem governança, tem conformidades. Então, quando uma vez essas coisas são todas respeitadas, a gente está falando de mercado. Então, eu como economista de formação e tudo mais, fiz pós-graduação na área de engenharia, mas você está falando aí de olhar para o mercado. E é isso aqui, né? O mercado, ele tem fornecedor, tem cliente, tem cliente, tem profissionais liberais, tem instituições, tem associações que a gente possa se apoiar, tem o governo é formado por muita gente competente. Então, isso a gente olhar esse mercado e conversar com pessoas, né, para nos ajudar. E indo agora, assim, o nome do nosso podcast é Valor Submerso, porque que a gente acredita que existe um valor escondido aí nos bastidores das operações, na tecnologia, nos dados, nas pessoas, como você falou. E na visão de vocês, o que é esse valor invisível, né, que vocês ajudam a revelar no dia a dia? Acho que para mim uma palavra-chave, a frase é ganho de produtividade. A pessoa... Alguns gestores, algumas empresas, às vezes, não conseguem enxergar essa produtividade que esses equipamentos podem trazer. Às vezes ele não vai trazer o valor em espécie, mas ele vai conseguir que a equipe dele consiga uma produtividade muito maior, que isso vai trazer um benefício para ele lá na frente, financeiramente. Pô, que bacana. Para mim, são as pessoas. Você consegue conectar as pessoas, a manutenção com a operação, com a segurança do trabalho. Você consegue perceber que o indivíduo ele se sente pertencendo a um ambiente mais seguro, que se preocupa com ele. Hoje em dia, a vida é muito automática, muito tecnológica. E quando você para, respira e percebe que alguém se preocupa com você... Isso faz toda a diferença. Então, eu acho que o grande valor que ninguém está vendo e que eles lá no fundo, eles veem, falei, cara, beleza, tem um drone, tem um ROV, mas alguém está de fato se importando comigo mesmo. Então, isso muda a vida dele. Muda quando ele pensa, não vou fazer uma situação aqui para deixar chato, não vou. Já que estão se preocupando comigo, eu vou
vou fazer o negócio direito. E isso muda o olhar dele, com a vida dele, para voltar para a família dele, para voltar para o que de fato importa. E as conexões entre manutenção e segurança do trabalho, operação que sempre é um arranca-rabo, não vai deixar de ser, a gente consegue trazer esse dado. Cara, eu posso te ajudar, eu posso trazer um acervo para você, eu posso trazer uma resposta. E aí deixa de ser o bicho-papão, a segurança deixa de ser só aquele cara que audita, só aquele cara que caneta, só aquele cara, ou aquela cara, né, que enche o saco e trabalha junto. Então, no fundo, o valor está sobre conexões com as pessoas, sobre a gente trazer uma realidade mais sossegada, uma realidade mais produtiva e, no fundo, é sobre melhorar a condição de existência das pessoas. Sim. Para complementar, não só melhorar a vida do colaborador, do funcionário, mas no olhar do empresário, eu acho que ele também consegue economizar com o possível acidente que aquele colaborador pode ter, porque é um gasto. A empresa tem um gasto absurdo com um determinado acidente, Deus me livre e guarde, um problema maior que possa acontecer é um colaborador perder a vida. Aí a empresa vai arcar com aquilo ali. Então, eu acho que a empresa podendo evitar essas situações, ela está economizando. Poxa, é vida, né? Em primeiro lugar, sempre. Exatamente. Né? Família e saúde em primeiro lugar. E a gente chegou no final aí da nossa jornada. Queria saber se vocês querem falar alguma coisa, uma mensagem final. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar com você aqui nesse podcast maravilhoso. Gostei muito da ideia. Fiquei super satisfeito e feliz com o convite, de estar participando, a gente estar podendo estar externando o que a gente passou, todas as nossas histórias. Quando a gente começou, a gente não imaginava que ia chegar, né, tão longe. Eu só queria fazer com que o Leandro parasse de arrumar confusão, queria resolver ele para parar de encher meu saco. Toda hora ele chegava lá na sala. Tem novas ideias vindo por aí. Quando ele falou que eu ia ter que... Eu falei, meu Deus do céu! Mas assim, eu quero agradecer muito. As coisas não acontecem por acaso, obviamente. A gente persegue, né, uma mentalidade, né, de existência de vida, e quando isso reverbera para ações legais e que perduram, que extrapolam o CNPJ, né? Hoje a gente extrapolou. Ano passado a gente foi para São Paulo, né, lá numa feira de drone, que extrapolou aquele CNPJ que a gente implantou lá atrás. E aí, quando outras CNPJs, outras empresas chegavam para ele, eu chegava para mim, mas Michele, como é que faz? Eu vou comprar um drone, me fala aí qual o modelo do drone. Eu falei, amigo, não é sobre comprar, não é sobre comprar. Então, eu quero agradecer bastante, porque isso nos ajuda a perseguir o que a gente lá atrás, né, já sabia. A gente só não esperava que fosse reconhecimento, né? Mas a gente, no fundo, a gente já sabia que tinha percorrer esse caminho. Que bom. Não é só de tecnologia, a tecnologia não é só ferramenta, né? Eu acho que é uma conexão aí que a gente falou sobre eficiência, segurança, pessoas, principalmente. Michele, Leandro, assim, foi um prazer enorme receber vocês aqui. E é isso, pessoal. A gente chega aqui a mais um episódio aí do Valor Submerso. Se você gostou, compartilha. Segue o canal e até os próximos mergulhos aqui no Valor Submerso. Até lá.